São 3h15. Hoje o Seu Direito, quadro fixo das quartas-feiras sobre direito trabalhista, recebe a advogada Cláudia Costa para conversar com a gente ao vivo e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutora Cláudia, muito boa tarde, seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Marco, o prazer é todo meu. Bom, e a gente vai falar sobre tempo especial para fins previdenciários. Tempo especial, a gente pode falar de diversos assuntos, né, doutora? Exato. Quando a gente fala de tempo especial, né, especificamente o que a gente vai bater um papo aqui, a gente está falando daquela insalubridade, a periculosidade, os agentes nocivos ou prejudiciais à saúde que um trabalhador pode estar exposto. E depois ter direito também a uma aposentadoria especial por causa disso, né? Exatamente. Se ele não vai ter o direito à aposentadoria especial, essa modalidade, ele pode ter o reconhecimento desse tempo especial e a consequente conversão em tempo comum. Então, às vezes, você pode antecipar a sua aposentadoria reconhecendo um tempo especial. Vá mandando sua pergunta para a gente, o 19991869070. Vou começar falando, então, sobre a insalubridade, doutora Cláudia. Por quê? Porque nem todo mundo tem direito, né? Aí eu queria saber se a insalubridade, ela faz parte das categorias, né? Por exemplo, trabalhar na indústria, num tipo de indústria já tem a periculosidade, ou isso depende, né, de um acordo coletivo, depende de um acordo com a própria empresa? Como é que funciona isso? Tá, é o seguinte, quando a gente fala tanto da insalubridade quanto da periculosidade, né, que é a exposição a algum agente agressivo à saúde ou à integridade física, ou o risco, né, o perigo. Então, quando a gente pensa aí nas atividades de bombeiros, policiais, salva-vidas, pessoas que estão ali colocando-se em risco. Só que isso não é simplesmente por ter uma determinada profissão, por estar numa determinada classe produtiva ali. Você vai precisar de uma documentação técnica ambiental para comprovar esse tempo especial a partir de 1997. Antes disso, a gente ainda consegue fazer um enquadramento por categoria profissional. Então, basta que você comprove ali que desempenha uma função industrial, desempenha uma função ali numa grande empresa, sujeito a ruído, sujeito a agentes químicos, ou até mesmo, né, com a questão aí da Covid, Marco, ficou muito evidente, né? O pessoal da área da saúde que trabalha ali com exposição aos agentes biológicos, então estão ali abertos a toda sorte de doenças, né? Então, a ideia da insalubridade, da periculosidade, né, tem o adicional na esfera trabalhista, mas a ideia é que se você trabalha numa condição diferenciada, numa condição prejudicial, você tem uma contrapartida do Estado, né? Então você consiga aposentar antes, ou, enfim, aposentar com um valor um pouquinho melhor, porque o benefício da aposentadoria especial, Marco, ele é pago em 100% da média contributiva para quem tem o direito adquirido antes da tal da reforma da Previdência de 2019. Os servidores públicos, né, inclusive aqui do município de Campinas, aqueles que são ligados ali ao CAMPREV, às previdências próprias, eles não mudou a regra para eles. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. O servidor, quando o município não fez uma reforma da Previdência própria, né, como no caso de Campinas, Valinhos também ainda não fez, você consegue usar as regras antigas do regime geral do INSS para se aposentar na especial. Então, em síntese, você pega ali o seu documento ambiental que o empregador te deu, né, que é o PPP, é um palavrão, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou outros laudos, o PPRA, PPCMSO, LTCAT, né, tem essas siglazinhas, mas em síntese são todos documentos feitos por um engenheiro de segurança do trabalho, atestando qual é a condição que você está ali no seu ambiente de trabalho. Pegou o documento reconhece a insalubridade ou o risco ou a periculosidade, você apresenta isso para o INSS ou para o seu ente previdenciário para reconhecer esse tempo especial. Nesse caso que você está citando, doutora Cláudia, aí a pessoa ela já precisou entrar com a ação ou já era um contrato de trabalho que passa por essa perícia? É o seguinte, esse documento ambiental a empresa tem obrigação de fornecer para a pessoa quando ela sai da empresa, né? Então, você se desligou ali, recebeu as suas verbas rescisórias, né? Ou não, a depender da situação, a empresa tem que te facultar ali esse PPP, tem que te fornecer esse PPP ou outro laudo similar
para que você depois, lá na frente, possa diligenciar. Se a empresa se negar a fazer isso, ou emitir um documento incompleto, um documento com informações falsas, né, que não reconheça ali todos os agentes nocivos que você estava exposto, aí sim cabe uma ação judicial na Justiça do Trabalho para retificação desse documento, para depois você pegá-lo e instruir o seu pedido de benefício lá no ente previdenciário. Vamos falar então de quem não tem o adicional de periculosidade ou de insalubridade e sofre um acidente de trabalho. A questão é totalmente diferente, doutora Cláudia. Explica pra gente. Certo. O que acontece, né? O receber o adicional, a gente tem lá o adicional em grau mínimo, médio ou máximo, né? 10, 20 ou 40%. Você tem que analisar alguns critérios das normas regulamentadoras, das NRs, porque isso vai variar de acordo com o agente nocivo. Então, para um agente químico é de um jeito, para um agente físico, né, ruído, calor, frio é de outro. Então, analisei, vi que tem direito, ainda que a empresa não pague, isso não obsta você de reconhecer o tempo especial, ou enfim, de pleitear isso lá na frente. Agora, sofreu um acidente dentro da empresa, nas dependências, no trajeto, qualquer coisa que envolva o trabalho nesse acidente, você vai ter direito à estabilidade provisória, né? E aí isso independe do ramo da sua atividade. Pode ser desde o industrial até uma doméstica, sofrer um acidente no ambiente de trabalho, o empregador ele tem que ficar com você durante um ano, ele não pode te mandar embora. Olha, e essa chama um pouco a atenção, porque por exemplo, no caminho para o trabalho, pode responsabilizar? Então, para fins trabalhistas, essa infelizmente é uma derrota, né, que a reforma trabalhista nos impôs. Existe aí a flexibilização de que o tempo ali do trajeto, o que acontecer no trajeto não teria uma relevância na esfera trabalhista para um pedido eventualmente de dano moral ou algo assim. Na esfera previdenciária, né, para fins de aposentadoria, de benefícios lá no INSS, isso não mudou. Né? Então, você tem lá no artigo 20 e 21 da Lei dos Benefícios, 8.213 de 91, o reconhecimento desse acidente em itinere, né? Que a gente fala, um acidente de trajeto, como uma doença ou um problema ocupacional. Né? Então, entra ali nos benefícios acidentários e a pessoa vai ter a estabilidade por um ano, além, Marco, do depósito do FGTS, tá? Porque quando a gente se afasta por alguma doença, então quebrei a perna no fim de semana pulando na piscina. Infelizmente, pode até pedir o auxílio-doença. Se você realmente dirige ali, se você precisa da sua perna para trabalhar, não tem como, beleza, entra com o pedido de benefício, vai receber o benefício. Agora, se você quebra a perna num acidente para o trabalho, a empresa, além de, né, ter que ali segurar você, que o pessoal fala, né, por um ano, você vai ter direito aos depósitos do FGTS de todo esse período. Então, se a empresa não faz isso, reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho para receber essas verbas. Vou a duas perguntas dos nossos ouvintes aqui. Uma delas tem tudo a ver com o assunto que a gente está tratando, doutora Cláudia, o final do telefone 8065. O uso de EPI. Tá, legal. Ele descaracteriza a aposentadoria especial? Depende do agente nocivo. O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, no ruído, existe uma super discussão se o EPI ele resolve ou não resolve, neutraliza ou não neutraliza. Para quem ainda não pegou, equipamento de proteção individual. Isso, exato. Então, a empresa dá ali o protetor auricular, dá a luva, dá a bota, né? Todo aquele, a depender da atividade, o EPI é diferente. Então, existe essa discussão e vai depender do agente nocivo. Se a gente está falando do pessoal da área da saúde, né, quem está exposto ali a agentes biológicos, o EPI, né, não vai fazer diferença nenhuma. O risco da exposição é o que se avalia, né? Então, se um enfermeiro, um auxiliar, um técnico, um médico, um radiologista, essa pessoa, ela, mesmo com máscara, mesmo com avental, com luva, ela segue exposta ao risco. Né? E é um risco constante, porque ela atende ali um pronto-socorro, ela faz exame, então ela não precisa estar o tempo todo em contato com secreções humanas para estar exposta ao risco. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, o EPI ele não tem essa relevância, mas tem, por exemplo, o ruído, a depender do nível de ruído, da concentração do ruído e do tipo de EPI que a empresa fornece, pode sim existir aí essa discussão sobre a neutralização, tá bom? Para fins previdenciários tem que olhar agente nocivo por agente nocivo, caso concreto. Perfeito. Bom, quem está mandando pergunta em áudio eu não consigo ouvir agora, né? Senão eu não consigo ouvir a doutora Cláudia falando. Mas eu vou trazer uma última pergunta aqui. Legal. Eu tô com um pouquinho de dúvida
da pergunta aqui, porque ele diz o seguinte: trabalhador rural, trabalhei desde os 12 e hoje tenho 56. Até quantos anos de idade começa a contar rural? Será que pela questão de ele ter começado menor de idade ou por uma questão de aposentadoria? Eu, sinceramente, eu não entendi a pergunta. Tá, vamos falar um pouquinho do rural e aí, quem sabe, esclarece a dúvida dele, né? O que acontece? Você tem no Brasil, né, no nosso país, que é um país que depende muito do agro, da agricultura, da pecuária, você tem uma cultura familiar, né, de que às vezes a criança ali com 10, 11, 12 anos já vai para a roça, acompanha os pais, os tios, os irmãos mais velhos, ajuda a ensacar um produto, ajuda a, enfim, pegar ali algum tipo de material, né, faz esse auxílio. E como que a gente não chama isso de trabalho? É trabalho, né? Então, antes de 1991, você consegue reconhecer o tempo de serviço rural, mesmo sem contribuição. Então, aquele trabalhador que estava ali num regime de economia familiar, de subsistência, né, que planta ali a comida, tem ali os seus animais, vende o excedente num comércio local, né, não é uma superprodução, essa pessoa ela vai ter direito ao cômputo desse tempo para aposentadoria, independentemente de contribuição ou qualquer coisa do tipo. Mas como prova? E aí é o grande ponto da atividade rural, viu, Marco? Porque a gente está falando de um ambiente... primeiro que a gente está falando de coisa antiga, né? Então é década de 80, década de 90, que a gente busca ali a documentação. E segundo que é um ambiente marcado pela informalidade. As pessoas no âmbito rural, às vezes, sequer estão alfabetizadas para guardar documentos. Exato. Então essa é a grande dificuldade e por isso que você tem uma flexibilização. Vale documento em nome de terceiro. Então, em nome do pai, em nome do irmão mais velho, em nome de uma tia. Então, você consegue essa flexibilização da prova. Você precisa de pelo menos 3 indícios de prova material. Então, há uma certidão de imóvel rural, uma certidão de casamento, de nascimento que consta ali que o pai, a mãe é lavrador, uma carteirinha de escola, de posto de saúde. Eu brinco que aqui a prova é livre, vale até a foto com a enxada na mão, Marco. Tem que ser criativo para correr atrás da documentação da época, que o pulo do gato é esse, o documento tem que ser contemporâneo aos fatos, não vale fazer uma declaração hoje de uma coisa lá dos anos 80, tem que achar algum documento dos anos 80. Doutora Cláudia Costa, foi um prazer tê-la aqui. Chegou muita pergunta, mas é aquele fenômeno que a gente conversou fora do ar. Sim. A gente tem 10 minutos de conversa, no 9º minuto começa a chegar muito, aí a gente não tem tempo de fazer, mas eu quero agradecer a todos que mandaram as mensagens e agradecer muito a sua presença, as portas abertas aqui com a gente. Eu agradeço muito, Marco. Parabéns aí pelo trabalho, pelo quadro de vocês. Até a próxima. Um abraço. Agora 3h27, rápido intervalo. Venha conhecer o